Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um podcast, mais um episódio especial. Estou muito feliz com quem eu vou receber aqui hoje. Mas antes de eu contar quem está aqui comigo, eu queria agradecer as marcas e parceiras. Então, eu queria começar pela agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigado pela parceria e por apostar no nosso projeto. Bom, queria contar um pouco sobre a convidada de hoje e eu começo dizendo que essa é uma entrevista muito especial para mim. Especial porque ela é uma amiga muito querida, eu tenho muito orgulho da trajetória dela, do que ela construiu e também da história que ela carrega. Porque eu sinto um sentimento, algo muito genuíno entre nós e ela é uma daquelas pessoas humildes, muito atentas e com um carisma que eu nunca vi na vida. Vocês vão saber do que eu estou falando. Onde quer que ela esteja, as pessoas estão sempre sorrindo. Pode reparar, isso é uma marca muito forte dela e eu tenho certeza que a gente vai sorrir muito hoje aqui. Bom, essa alegria é somada à força a força de vontade e a disciplina em tudo que ela faz. Ela é muito disciplinada e se propõe a alcançar sempre os objetivos que ela tem. E ela inspira muita gente que está por perto. E eu acho que isso vem muito da família que ela tem, né? Ela vem de uma família muito especial, filha do Álvaro e da Dirce, casada desde 2012 com o nosso amigo Pablo e mãe do Arthur. Um dos garotos mais prodígios e encantadores que eu conheço. Então, eu tô com muita felicidade de receber aqui Cíntia Viegas. Seja muito bem-vinda ao Cada Caso um Case. Que linda! Amei! Eu que tô, assim, super honrada, muito feliz também de estar participando, de estar aqui nesse podcast, que eu sou fã, consumo aí, fico ouvindo, aprendendo muito com todas as pessoas que já passaram por aqui. É uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui também com você. Eu estou muito feliz também. Cíntia, realmente, a gente tem várias conexões e ela sempre que está na estrada, né? Quem acompanha a Cíntia sabe que ela tem uma vida intensa aí. E sempre quando ela está na estrada, ela coloca lá, estou ouvindo Cada Caso um Case. E as pessoas que sentam aqui, né? Eu trago para que a gente possa aprender, se inspirar. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque a sua história é muito inspiradora, a sua energia é muito boa, então... E que bom que deu certo, as agendas bateram. Exatamente. E hoje estamos aqui. Graças a Deus, muito bom. E é isso, bora contar um pouquinho, falar um pouquinho aí, né, da história da Cíntia, da minha trajetória aí no varejo. E eu sou muito grata, que eu falo a Deus, porque eu conheci pessoas nessa minha transição de carreira, conheci pessoas como você e que me ajudam a estar aqui, né? Se eu estou aqui hoje, porque tem várias pessoas que participaram dessa minha fase. Sem dúvida. Eu gosto de contar sobre... que a gente possa resgatar um pouco sobre a infância, né? Sobre onde você nasceu, né? Você tem irmãos, irmãs. O que você lembra da sua infância? Conta pra gente um pouquinho sobre o que te vem na memória desse momento seu. Como você falou, sou filha do Álvaro e da Dirce, sou filha única, então tive uma infância assim, muito feliz. Tenho, né, com meus pais maravilhosos, sempre me impulsionaram e me deram liberdade para eu ser a Cíntia, né, do meu jeitinho. E tem uma questão na infância que eu acho muito legal, porque um grande incentivo ali dos meus pais, eu participei de uma coluna social num jornal da cidade, né? Eu sou de Barra do Piraí, interior do Rio, e eu escrevi por 5, 6 anos, uma coluna como se fosse um Instagram hoje em dia, só que era um jornal local, né, semanal, e aí eu escrevia lá dando parabéns para as amiguinhas, falando dos acontecimentos que aconteciam ali na cidade. Então, isso foi muito dos meus pais, que sempre me impulsionaram, sempre me deram essa liberdade, e eu sempre gostei muito de comunicação,
comunicação, de estar em rodas, né, com vários amigos. Sempre fui muito comunicativa e eu acho que hoje em dia, olhando aí o meu jeito de ser, eu vejo muito isso lá da minha infância. Uma infância que eu brinquei muito, muito feliz, escrevendo no jornal, enfim, participando. Que idade que era essa, mais ou menos, que você começou Tinha a escrever? 10, 11 anos e Que fiquei aí até uns 14, de 9 até uns 14 anos. E você tinha agora olhando para trás, você percebia que você era o destaque, assim, na escola? Como que era? Porque para chegar a esse convite, né? Acho que você mesmo disse, eu sempre fui comunicativa, tal, mas como que você acha que surgiu isso? Eu acho que vem por esse meu jeito de ser mais comunicativo, mais próximo, enfim, conversar, curiosa também. Mas o dono do jornal, ele conhecia a nossa família e viu ali numa oportunidade a Cíntia e fez esse convite e eu... Que demais. Né, os meus pais conversaram comigo. Não, Cíntia, acho que vai ser legal, tudo. E fluiu. E ali eu vejo e falo, gente, como que as coisas vão se encaixando, né? Depois da minha trajetória de vida, eu não escolho ali na época de vestibular, não foi isso que eu queria te perguntar. O que você queria ser quando você tinha uma profissão, você tinha alguns caminhos? O que você queria ser? Tudo. Eu queria ser aeromoça, eu queria ser jornalista, enfim, tinha muitos sonhos, mas eu sabia que a área de saúde não era comigo. Entendi. Humanas. Então... E aí, fiquei ali, realmente, hoje eu olho e falo como que é difícil, desafiador, aos 16, 17 anos, você pensar no que você vai fazer para sua vida inteira, né? Claro que a gente não, como eu acabei indo para o lado do direito, não tinha noção do que eu queria fazer, mas sabia que gostava de escrever, gostava de falar e vi ali a oportunidade. Falei, acho que o direito é uma área que me dá um leque, eu posso fazer concurso, posso advogar, e acho que eu vou para esse caminho. E realmente entrei na faculdade, gostei muito, né? Acho que hoje eu olho para minha trajetória e vejo o quanto que o direito acrescentou. Mas, assim, no meio da faculdade eu já também tava assim, será que é isso? Será que é isso? Mas não... É muito difícil a gente olhar para trás e ver, assim, o investimento dos meus pais na minha educação e falar assim, não é isso. Então, eu, Cíntia, não tenho essa facilidade de romper um ciclo assim. Então, acabei terminando a faculdade, continuando ali. Fui muito feliz por, né, enfim, 10 anos Você atuou, então você se formou, fez OAB e atuou. Fiz a faculdade de Direito em Volta Redonda. Terminei, ainda fiquei ali uns 2 anos, porque a minha ideia era fazer concurso público. Tá. Mas muito, muito paradinho, assim. Ficar horas e horas estudando. Eu acabei, passei na prova da OAB e fui chamada para um escritório de advocacia. E ali eu vejo realmente, falei, nossa, que legal. Estou em contato toda hora, indo em audiência, contato com cliente. Eu gosto de pessoas, gosto de estar ouvindo histórias. E aí foi ali um momento que eu morei no Rio. Eu estava morando no Rio, assim que eu me formei, fui para lá. Então, trabalhei num grande escritório de advocacia. E depois, a vida, né? O meu marido trabalha com varejo, supermercadista, e no interior, em Barra do Piraí, na minha cidade natal. Então, eu fico noiva e retorno para a cidade, começo a trabalhar em um outro escritório em Barra do Piraí, mas... Você conheceu o Pablo no Rio? Não foi em Barra do Piraí? Não, eu conheci em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí. Tá bom. Em Barra do Piraí. A gente vai falar sobre essa sua transição, mas eu queria aproveitar um pouco dessa sua fase, enfim, de infância ou de estudo, né? Porque... eu acho que quando você olha para o direito, e a gente conhece você agora, parece que o direito ele é muito... Não, a palavra não é disciplinada, mas muito uma caixinha, né? Que você não pode, talvez,
expandir ou, né, ser mais autêntica do que você é hoje, né? Mas talvez, é isso que você falou, talvez essa causa de cuidar ou de se preocupar com as pessoas é algo que você tem muito forte, que você carrega até hoje. Então, talvez esse tenha sido o lado do direito. Eu talvez arriscaria que você iria para comunicação, fácil, né? Mas o direito também eu vejo você participando, tal, mas talvez muito dentro de um mesmo cenário, né? Então, é interessante. E você chegou a morar fora do Rio de Janeiro ou fora do estado do Rio? Como você almejou isso? Como que nunca pensou? Não. Foi somente... Fiz a faculdade, terminei, falei, eu tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro. Entendi. Acho que, proximidade, né? Minha cidade está a 120 quilômetros ali do Rio, da capital. Então, sempre gostei desse universo do Rio, de saúde, todo mundo caminhando ali na orla da praia, sol. Falei, cara, tem que morar nessa cidade. Essa cidade é minha cara. E é mesmo. E realmente, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, né? E tem todas as questões Toda a cidade tem. De violência, mas assim, é uma cidade que eu amei. Foi uma cidade que me acrescentou muito, uma experiência de vida, porque eu morei sozinha, né? Enfim, dividi o apartamento com uma amiga. Mas foi ali que eu vi um crescimento da Cíntia muito grande. Então, foi muito bom, realmente, acho que essa experiência. E aí, quando eu falo dos meus pais de me apoiarem, porque não foi uma decisão minha. Então, eu termino ali a faculdade e falo, eu quero morar no Rio de Janeiro. E aí, meu pai, será? É agora? Falei, não, eu quero fazer o curso tal. Então, tipo, já determinada, decidida. E realmente foi muito importante para mim. Que legal. E aí, você ficou um tempo no Rio... nesse meio tempo você ia para Barra do Piraí, foi aí que você conheceu o Pablo, é isso? E como foi essa decisão de voltar? O Pablo eu já conhecia já conhecia antes. Antes. E aí a gente, nessa época, fazendo a faculdade de Direito, tudo, a gente tem ali a decisão de casamento, de realmente deixar nosso relacionamento ali mais sério, né? Então, era um namoro. Então, vamos ficar noivos. E ver essa questão de morar, a Cíntia no Rio de Janeiro e o Pablo no interior. Então, uma empresa, né, sólida no interior e que ele não via em nenhum momento ali a oportunidade de estar na capital. Então, a gente conversou, e aí eu acho que isso que é muito importante dentro de um relacionamento, você alinhar as expectativas. Super. Então, Cíntia, acho que não vai ser interessante se a gente, né, casar, você ficar no Rio e eu aqui em Barra. Então, acho mais fácil você voltar. E é isso, o direito, né, te permite, vou passar num concurso público, ou vou advogar. E aí, eu volto com essa mentalidade de advogar em Barra do Piraí, construir a minha carreira em Barra do Piraí. E realmente, ali, eu fico por 5 anos. Tá. Então, realmente foi uma carreira... Deu certo. Trabalhei num outro escritório, depois saí, advoguei, né, abri minha sociedade junto com 2 amigos advogados. E foi ótimo, mas chegou aquele momento que realmente... Deu uma virada. E quando que foi essa virada? Porque as pessoas, talvez, quem conhece a Cíntia hoje, né? E tenho certeza que olha e fala, nossa, ela se encontrou, né? Não que no direito não, mas eu acho que você se completa em vários sentidos no que você é hoje. Mas como que foi essa transição, essa passagem? Conta um pouco desse momento de onde despertou, porque é uma mudança significativa, né? Que passa aí por insegurança, de será que faz sentido? Então, conta um pouco como foi essa construção, porque imagino que não tenha sido de um dia para o outro, mas como que foi o clique de vamos juntos, né? Nesse desafio. Sim. Eu acho que essa construção, ela não começa exatamente nesse momento dessa transição da Cíntia advogada para o varejo. Ela começa, se eu olhar para trás, lá em 2016, com a minha maternidade.
Acho que a maternidade me trouxe aflorou, assim, talvez um outro lado, despertou uma Cíntia que talvez nem eu soubesse que existia dentro de mim. Uma força, uma vontade de ser melhor, uma vontade de fazer acontecer, uma vontade de mostrar, cara, eu quero ser exemplo para o meu filho. Então, ali vem uma nova Cíntia. E que começo realmente a pensar muito em questões no direito, né? Qual o lado, qual o caminho, é advocacia mesmo, voltei a pensar em concurso público e estava muito uma fase assim, muito indecisa realmente. Tá. Vem a pandemia, 2020, e ali eu que sempre gostei de comunicação, sempre gostei de redes sociais, né? Lá em 2011, 12, que começa ali o boom do Instagram, eu já estava, Facebook, Instagram, Orkut, acho que eu participei de todas as redes que sempre gostei, sempre me interessei. E 2020, com a pandemia, né, como eu falei, Pablo, né, então já tô ali casada desde 2012 e de namoro, que eu não falei, comecei a namorar o Pablo em 2003, então tem muitos anos, então faço parte aí da família Casa do Arroz, né, que é uma empresa varejista, supermercadista, com 55 anos no mercado, então dos 55 anos, eu olhar, 20 eu tô ali na família. Não é? Então, em 2020, com a pandemia, eu vejo ali a oportunidade de divulgar os produtos da loja, tendo em vista que eu via o Pablo voltando, trabalhando, o varejo não parou, né? Então, varejo supermercadista, né? Sim. Não parou, então o Pablo vinha para casa e eu falava, gente, vocês precisam divulgar. Está chegando ovos de Páscoa, está chegando, enfim, produto novo. E será que os clientes que estão em casa, eles estão sabendo? E ali eu começo a utilizar o Instagram, né, aquela rede social, como ferramenta para me conectar com esse cliente que estava em casa. Tá. Então, eu vou para a loja, o Pablo levava o produto para casa. Eu não tinha Instagram, rede social aberta. Era uma rede minha, particular, fechada. Mas eu pegava, fazia os vídeos e publicava na rede da Casa do Arroz. E ali vem essa mudança. Eu faço com um amor e com um carinho, assim, uma dedicação que não que eu não tivesse isso no direito, mas eu falo, cara, eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que é esse o meu propósito. E eu vejo isso, eu vou tendo essa consciência quando eu vou vendo em números, em venda do comercial, das pessoas da Casa do Arroz falarem com o Pablo, olha, pede para a Cíntia avisar o dia que ela vai publicar o vídeo, porque a gente tem que deixar organizado, tem cliente que está chegando, perguntando, que viu no Instagram. E ali eu falo, caramba, é isso, eu gosto de fazer isso. Que legal. E desde o início, você com a sua carinha na Casa do Arroz ou só mostrando os produtos? Porque teve gente que passa por essa fase de... Você sempre foi você contando sobre o produto. Eu já fui direto. Já. Inclusive, outro dia eu achei um vídeo, antes até de 2020, um vídeo de 2017, quando teve a inauguração da padaria, da parte de serviço mesmo, de lanche. E aí eu fiz um vídeo, assim, super caseiro. Eu falo, gente, mas é isso. É começar, é fazer. E eu tava divulgando ali pra minha rede, pros meus amigos. Olha, gente, novidade aqui na Casa do Arroz, na padaria. Agora você pode fazer seu lanche aqui na loja de uma forma muito natural. Mas hoje em dia, claro, quando eu olho pra trás e vejo aquele vídeo, eu falo, nossa, que vídeo! Mas é importante pra olhar, pra ver, né, lá na frente. É muito legal, é muito legal. E todo mundo que eu recebo aqui, sempre aqueles que têm rede social, eu entro um pouco pra estudar, né? Então eu tive a oportunidade de resgatar um pouco da sua história e ver a sua trajetória, as apresentações que você faz quando tem as campanhas de final do ano, que acho que vale a pena você comentar. Sim. Mas eu pude ver essa evolução, né? Teve uma parte de Cíntia Receitas. Isso aí. Não é? Olha só. Então, eu acho que você foi evoluindo, né? Então, me conta. Então, você, primeiro, começou um pouco na necessidade de
os clientes estão em casa, a gente precisa se comunicar, a rede social é o caminho, então eu vou fazer isso. E aí, talvez você tenha feito isso para poder mais ajudar o marido, né, do que propriamente identificar que, tipo, eu vou fazer isso. Mas talvez despertou aqui de, acho que eu gostei disso, acho que eu posso contribuir, porque... acho muito importante a gente falar aqui que a Cíntia e a carreira dela, e a gente vai construir, a gente vai falar sobre isso, mas ela tem um papel muito grande de influenciadora, né, no supermercado, mas ela tem uma estratégia, ela é muito estratégica e tem um olhar para marketing muito grande. Então, isso foi o primeiro start, né? Para você colocar o pezinho dentro da Casa do Arroz, mas depois me conta, depois desses vídeos, como foi o seu olhar de agora eu quero talvez abandonar, deixar de ser a carreira de advocacia para poder seguir dentro da Casa do Arroz. Sim. Ali, nesse momento, sem nenhuma intenção de exatamente, quero ajudar a empresa a se comunicar com o cliente. Eu vejo ali essa oportunidade com comercial, indústria, entrando em contato, pede para a Cíntia fazer o vídeo, pede para divulgar isso. E a gente não tinha um departamento de marketing dentro da Casa do Arroz. Então, ali eu estou falando da Casa do Arroz com 50 anos, né, de história, e ela foi fundada pelo meu sogro, e hoje está na segunda geração, com meu marido, meu cunhado, né, minha sogra também ainda está na operação. E eu vejo ali a oportunidade de, como eu gostei, falei, não, eu quero entender o por trás de influência, de marketing, e eu começo a fazer cursos. Peguei cursos e na pandemia todo mundo estava ali no digital, estava no Instagram, Facebook. E ali eu começo a comprar vários cursos e vou fazendo e vou me desenvolvendo. E eu falei, é isso, eu gostei, deixa eu entender mais. Aí fui para uma pós-graduação em marketing e mídias sociais pela FGV. Então eu começo ali realmente a entender não só a parte de influenciadora, de não só fazer o vídeo, mas entender o por trás, montar as estratégias. Então, foi muito importante para mim todo esse estudo. E aí é o que eu falo, né? Se você gosta de alguma área, que você faz... Estude, se desenvolva. Isso é muito importante, porque eu também estava numa fase insegura. Sim. Eu não sabia, será que eu estou fazendo bem? Será que tá legal? Era tudo muito sem... Não sem estratégia, era muito era muito orgânico, Sim. assim, não tinha. Então, eu queria entender. Então, acho que fazer esses cursos foi muito importante para mim, para minha bagagem, não só de conhecimento, mas também o emocional de, poxa, olha, você sabe o que você está falando, você entende. E ali eu começo a construir, né? Então, o departamento de marketing vem uma pessoa, depois vem outra, a gente vai crescendo, a gente continua com a agência, mas eu vou ganhando forma dentro da empresa. E, nesse momento, eu começo a perceber que eu estou sendo a comunicadora, a embaixadora da marca, a Cíntia, diretora de marketing, que está olhando as estratégias, e também eu vejo a questão do trade marketing, porque no final tudo é venda. Então, era a Cíntia que divulgava aquela ação, aquela degustação, mas tem um propósito ali no final que é a venda. Então, eu acho que consigo encaixar de uma maneira muito simples, mas com resultado, todo esse movimento da Cíntia. Perfeito. E a empresa vai vendo, sim, né? Vai apostando, e aí eu sou super grata, porque eu acho que a Casa do Arroz me permitiu, né, como apostou em mim ali naquele momento, no sentido de me dar liberdade para colocar as minhas ideias, para testar. E eu sei que muitas das vezes as pessoas não conseguem, né, colocar as suas ideias em práticas, mas eu me sentia muito bem, muito confortável de ir testando. Claro que às vezes a gente
acha, esse vídeo não performou, esse vídeo performou melhor. E a gente vai olhando esses indicadores e vendo, né, se a audiência ali e números de venda. E aí eu tenho um case que é maravilhoso. Que é o case da pitaia. Você ia falar da pitaia, achei que era do suco. Que foi, tem o do suco, mas fala da pitaia. O da pitaia que foi o primeiro realmente. Tá. O da pitaia, ele começa ali em 2020 mesmo, que uma cliente me manda uma mensagem no Instagram, e aí eu também viro o saque, o serviço de atendimento ao cliente, porque eu acho que o cliente se sente mais próximo. Então, a Cíntia que humaniza uma marca, né? Então, ali, eu tô à frente, as pessoas estão se identificando porque tá humanizada aquela marca. E as pessoas entrando em contato, cliente entrando em contato comigo, e uma cliente falou assim: Cíntia, eu gostaria muito de encontrar pitaia na Casa do Arroz. Eu não encontro pitaia na Casa do Arroz. Falei, gente, não tem pitaia na Casa do Arroz? E aí eu entro em contato com o comercial, e o comercial fala assim pra mim: Cíntia, pitaia é uma fruta exótica, uma fruta cara, né? Tem um valor, né, alto, um custo. E a gente já teve aqui na loja, mas não teve saída. Aí eu falei, então vamos fazer uma diferente? Pode comprar a pitaia, me avisa quando chegar a pitaia, e eu vou fazer um vídeo e a gente vai testar para ver se realmente é questão realmente do valor, ou se as pessoas não conhecem. Como que eu como, né? Como eu como, o que eu faço, que fruta é essa, por que essa fruta custa esse valor. E ali foi exatamente o que a gente fez. Então, chega a pitaia, eu pego a pitaia e eu mostro que dá pra fazer smoothie, que dá pra fazer, enfim, a sua caipirinha, que dá pra, enfim, diversas formas. Então, eu mostro a maneira que você pode utilizar daquele produto, daquela fruta. E realmente foi, assim, um case de sucesso. O que a gente nem vendia, que às vezes tinha perda, a gente começou a vender, assim, muito. E de mais de 100 quilos de pitaia. Uau. Foi um negócio, assim... Que legal. Absurdo não, né? Sim. No sentido de... Perto do que não vendia, né? Sem dúvida. Eram caixas e caixas de pitaia. E hoje em dia a pitaia, se você for na Casa do Arroz, tem pitaia. Ela entrou no gosto do cliente. Entendi. Então o cliente ali, ele entende a funcionalidade, entende como ele pode utilizar, entra para a rotina do cliente, tudo ali através de uma educação, vamos dizer, através do vídeo em rede social. Perfeito. Eu queria, você falando, me vem várias coisas na cabeça que eu quero passar de mensagem, porque é sempre muito bom te ouvir. Eu já falei para ela milhões de vezes que ela precisa dar aula, ensinar as outras pessoas, porque realmente vocês veem o quanto é consistente. E por que eu tô falando isso? Primeiro, porque a gente tem um público aqui muito forte de varejo, de supermercados. E o quão é importante olhar para esse lado de influenciadora com essa responsabilidade de que entende do negócio, de que tem um impacto, né? Então, se eu pego para fazer algo da pitaia que está ali parada, mas eu não estou planejada para isso, de repente vai faltar produto e vai gerar mais problema do que eu não ter falado. Então, tem uma estratégia por trás, tem um porquê, né? E a Cíntia mostrou isso. Então, ser influenciador, né? E estar dentro do supermercado faz muito sentido desde que você esteja conectado com o negócio. Total. Não é divulgar por divulgar, né? Então, trazer essa consciência da importância disso é super importante. O segundo ponto que eu acho que faz muito sentido, a Cíntia já é conhecida no Brasil, mas eu acho que ela tem uma característica que está voltando muito forte agora, não sei se você chegou a ler, sobre os micro-influenciadores e quanto ela é grande e gigante na região onde está. Né? Porque tem uma questão da Cíntia aí, você vai me contar um pouco sobre a Cíntia profissional, que agora está viajando o Brasil e está trazendo o conhecimento que ela adquiriu. E tem a Cíntia influenciadora da região onde ela vive e que isso traz uma conexão com o consumidor muito forte, né? Total. Porque ela é daqui, ela conhece, não é alguém que veio fazer uma propaganda de decora aí e fala. Então, acho que isso é uma tendência que está voltando, porque a gente já viu que propaganda ou comunicação de massa, às vezes dá certo, mas a gente já entendeu que precisa segmentar, precisa falar com o seu público. Acho que isso é super importante. E quando você está dentro do negócio, que é combinar, não necessariamente isso
essa receita é verdadeira, cada um busca o seu caminho. Claro. Mas quando você está dentro do negócio e você com o olhar de diretora de marketing e trade, essa conexão com o comercial é matadora. Importantíssima. Né? Você tem que estar totalmente alinhada com o comercial, é muito importante. Eu sei que muitas empresas, às vezes, não têm esse alinhamento. Isso. Acho que, para mim, isso foi realmente um diferencial de eu ter essa proximidade, de estar sempre dialogando e não impondo nada. Ah, porque tem que fazer o marketing. Não, a gente está trabalhando em conjunto, somos uma equipe. E isso é muito importante. Então, acho que todos os cases, né, de sucesso dentro da Casa do Arroz, na parte de trade, é porque eu, né, Cíntia, como diretora de marketing trade, estou muito alinhada ali com o comercial. Então, a gente, né, teve o case do nosso arrozinho, nossa pelúcia, junto com a Nestlé. Temos do suco verde. Conta do suco verde, porque a Cíntia, pessoa física, ela, como eu disse, ela é super disciplinada. Então, você acordou, ela já foi pra academia e já voltou. Então, ela é super preocupada com a saúde. E de forma muito espontânea, ela mostrava lá a manhã dela, né? A leitura que ela faz, a oração que ela faz e o suco que ela prepara, o suco verde, como tantas outras pessoas que tomam, né? Então, conta um pouco dessa história que eu acho que é super legal. Super legal. E vem de encontro com a outra pergunta da questão dos micro-influenciadores. Isso. Né? Então, acho que é importante, porque ali eu vejo realmente essa força da Cíntia influenciadora, mas no meu ambiente, no meu território. Eu tenho esse hábito, como você falou, de acordar, faço a minha oração, vou para academia. É um hábito que realmente, assim, graças a Deus, eu construí de anos mesmo. Quando criança, eu fiz ginástica olímpica, eu sempre gostei de esporte, sempre, né, fui bem ativa. Então, esse é um hábito que eu levo para minha vida e gosto de compartilhar, incentivar amigos, pessoas. E acho que a rede social me traz essa oportunidade. Então, ali também compartilho o meu café da manhã. Então, sempre tomando meu suco verde, é uma forma que eu encontrei ali de ter mais nutrientes. E as pessoas, sempre quando eu postava, me perguntavam: passa a receita do suco verde, qual é a receita? Por que você ainda não fez um vídeo? Eu fiz um vídeo, até tive a companhia do Arthur no vídeo, na gravação do suco verde. Foi uma delícia, porque você vê como que os nossos hábitos influenciam até em casa. Né? Então, o Arthur, meu filho de 9 anos, tomando ali o suco verde. E eu tenho a ideia. Falei, gente, a gente não tem suco verde, né? Não tem suco. Assim, tínhamos suco de laranja. Por que não trazer um suco verde, um suco, né, com uma saudabilidade, praticidade? Super não é simples fazer o suco verde, né? A gente sabe do trabalho em casa. Então, tem que deixar tudo lavadinho, higienizado, enfim. Aí é o liquidificador, a centrífuga. Eu falei, gente, dá trabalho. Não vou falar que é simples. Então, eu vejo que eu acho que é uma oportunidade. E aí, enfim, a gente, numa das feiras né, de supermercado, a gente acaba entrando em contato com o setor de maquinário e tudo, e levamos para a Casa do Arroz, e ali a gente começa a fazer o teste. Então, vamos lançar o suco verde da Cíntia. Falei, beleza, suco verde da Cíntia. Lançamos, claro, fiz uma estratégia ali de divulgação, enfim, encaminhei para pessoas influentes dentro da cidade, amigas, pessoas próximas, para testarem aquele suco. E eu acho que elas gostaram tanto, não foi uma coisa que eu contratei, investi. Tá. Foi genuíno Orgânico. Das pessoas, orgânico, tô testando aqui o suco da Cíntia, que suco delícia. E elas postaram e aquilo ali começou num boom. E logo em seguida eu faço o lançamento dentro da Casa do Arroz com uma degustação em loja. No primeiro momento eu coloco em uma loja, porque eu falei, vamos fazer um teste, é um momento né, eu sei que o suco tá uma delícia, tá aprovadíssimo, mas eu também não vou expandir agora, colocar em todas as lojas. Então ali, e naquele dia, nossa,
foi realmente assim um sucesso, todo mundo experimentando, adulto, criança, todo mundo levando o suco. E aí o Pablo olhando números, ele, uma certa hora do dia, ele fala: tá vendendo mais suco verde do que refrigerante. Eu falei, cara, que máximo! Ela tá sendo amiga, a marca número 1, ela marca passou. número 1 ela passou a marca número 1 de refrigerante. Refrigerante de cola. E aí eu falei, gente, tá vendendo mais suco verde. Falei, gente, fiquei assim, eu fiquei em estado de choque, porque ali eu começo a ver. Claro que eu sabia do poder da influência da Cíntia, né? De estar contando, de estar explicando sobre os produtos. Mas eu acho que isso foi toda uma construção, né? O que as pessoas já viam, que era um hábito. Então, não foi uma coisa que, é o suco agora que está aqui vendendo na Casa do Arroz. E sim um suco que já é um hábito da Cíntia. Deixa eu ver, deixa eu experimentar. Legal. Gostam e virou realmente o nosso super case de sucesso aí. Incrementamos, né, em vendas, uma venda que, de uma categoria que a gente não tinha, não existia ali o suco pronto, né? Então, a gente entra e realmente, assim, foi muito, muito gratificante ver o poder da influência e do micro-influenciador, porque é isso. Eu falo, não adianta eu tentar fazer um vídeo que, eu quero viralizar. Eu posso estar lá no Nordeste, enfim, aqui em São Paulo, mas se a pessoa não consegue comprar o meu produto, de nada adianta. Então, acho que acho que tem uma história de uma influenciadora, eu não vou lembrar o nome, que ela tinha, sei lá, 2 milhões de seguidores. Não sei se você viu essa história. Tinha 2 milhões de seguidores e ela colocou umas camisetas para vender. Cara, ela não vendeu 5. É isso. Né? Então, tem um pouco dessa construção, dessa estratégia. E até hoje, vocês continuam vendendo suco. Tá lá, virou da linha... Lá, virou, ele faz parte já do SKU lá, produtos da Casa do Arroz. Que legal. E a gente tem a ideia de crescer essa linha de sucos ainda. Ai, que amiga chique. Ela tem uma linha de produtos. Gente, aguardem, aguardem. Nem sei. Mas eu queria fazer ainda... Eu com a minha cabeça de marketing, de estratégia, pensando aqui, sobre... A gente conversa muito sobre como que eu me diferencio. Como eu crio autenticidade para o meu negócio, né? Como que eu me posiciono? E quando a gente traz produtos ou marcas exclusivas para o nosso negócio, a gente começa a conquistar isso, né? Então, essa estratégia do suco é de que o suco verde eu só vou encontrar na Casa do Arroz, né? Então, você começa a trazer essa estratégia para o negócio e aí, ao passo que o cliente vai buscar a Casa do Arroz para comprar o suco verde, ele aproveita e já começa a conhecer os outros produtos, já começa a conhecer sobre o serviço e por aí vai. Então, a importância de trazer essa estratégia de pensar de o que eu tenho de exclusivo, o que eu posso ter e me diferenciar. O suco verde, acho que é um bom exemplo para isso, né? Total, e eu acho que é isso, você pensar, não precisa ser nada extraordinário, eu acho que é isso, é olhar ali a dor, talvez a dor ou algo que você sinta falta, e aí foi o meu olhar de Cíntia, cliente, né? Claro, com o meu olhar junto de marketing, no sentido de que não temos isso na Casa do Arroz. Eu sou consumidora, eu faço, mas eu vejo a dificuldade. Então, eu acredito que, assim como eu tenho essa dificuldade, outras pessoas, outros clientes vão ter. E foi. A gente tem um cliente lá que ele, toda segunda-feira, ele compra, acho que 10 ou 12 sucos. Ele já até meio que encomenda. O gerente outro dia falou assim, Cíntia, olha, o cliente tal, não sei o que, ele veio aqui e não encontrou. Agora ele pediu para deixar toda segunda-feira já reservado 12 sucos para ele. Demais. E é isso. Então, assim, você vê que talvez ele já fosse um consumidor de suco verde, mas sentia essa dificuldade, viu ali uma praticidade. Eu acho que o legal é isso, você tentar olhar para dentro do seu negócio e ver o que você pode inovar, se diferenciar de uma forma simples, de olhar qual é o diferencial, o que o meu cliente está
buscando, né? Exato. E aí é uma questão, né, enfim, de fazer pesquisas, enfim, entender quem é o seu consumidor. Perfeito. Porque às vezes a gente olha, o que o Pão de Açúcar, enfim, Carrefour, o que eles estão fazendo? Vou tentar implementar, mas assim, será que está alinhado com o meu cliente? Então eu estou falando ali de um universo de uma empresa regional, no interior do Rio. Então, eu acho que super funcionou. Perfeito. Né? E é o que eu venho tentando sempre trazer para dentro da Casa do Arroz, esse meu olhar de o que eu posso ajudar o meu cliente, o que eu posso facilitar a vida dele com o que a gente pode fornecer aqui. E é uma coisa que eu venho provocando muito o varejo é de como que você está estruturado enquanto a área do cliente, né? E aí, mas não tem uma área do cliente? Você tem, quando você junta o trade, o marketing, o CRM, quando você traz o comercial para cá, você começa a tomar decisões olhando para o seu cliente. E para a gente tangibilizar isso, eu acredito muito que essas áreas estão ganhando protagonismo porque aquelas que estão se estruturando e entendendo o seu papel, estão conseguindo trazer diferencial para o supermercado. Por quê? Porque você trouxe exemplo de que, eu sou o saque, né? Eu escuto, então, a gente às vezes ignora pontos que são importantes de ouvir o cliente, porque as pesquisas são importantes e elas validam muitas coisas, mas tem muita coisa que o cliente traz que a gente não dá ouvido, né? Então, você não precisou de 100 clientes para te falar da pitaia. Uma cliente que te falou, você falou, vamos testar, né? Assim como o suco verde, de você entender qual seria a dificuldade do consumidor fazer esse suco, porque você sabe, né? Então, você olha para esse processo e fala, como que eu facilito a vida dele? Eu vou vender pronto, né? Porque você poderia vender, tem tudo que eu preparo tem na Casa do Arroz. Não, mas você entregar pronto, você entende que é complexo fazer, você vende praticidade e você vende saudabilidade. Ou seja, tudo que uma área do cliente deveria olhar e respirar para poder pensar o que levar. Então, só dessas histórias aqui, tem muita coisa para a gente poder compartilhar aqui para quem está nos assistindo sobre o quanto é importante essa escuta, esse olhar para o cliente. Porque às vezes a gente só fica de o que vende mais? Marca 1 de refrigerante, legal. Sim. Mas quais são as outras coisas que eu também posso vender? Então, tudo que você está trazendo acho que pode enriquecer muito, porque eu acho que o marketing, a área do cliente, vai ser muito protagonista dessa autenticidade que o varejo precisa tanto buscar. Total. O marketing tá assim, alinhado nesse sentido de olhar para o cliente, ter essa escuta. E eu acho que uma das questões que eu gosto muito dessa facilidade, porque a minha sala é dentro de uma loja. Então, acho que... Eu entendo que tem grandes redes, enfim, tem um escritório e tudo, mas a importância de você estar no chão de loja. Isso eu aprendi muito com a minha sogra, que ela sempre fala comigo, tem que estar lá no chão de loja. E é isso, ali você conversa com o cliente. Eu acho que são esses... Se a gente estiver atento a esses pequenos feedbacks, a gente vai conseguindo construir muitas coisas. E eu falo que o feedback, ele é um presente, né? Mesmo aquele que às vezes você... Uma crítica, mas se você conseguir ter... um olhar de entender o porquê. Se o cliente está reclamando, eu sempre falo isso, se o cliente está reclamando, né, está criticando, é porque ele quer continuar com você, ele gosta de você, gosta da sua empresa, então ele quer melhorar para ele continuar ali com você. Então, acho que essa escuta e estar atento a esses sinais é muito importante. E que bom que eu consigo ter essa percepção, assim, eu acho que é muito natural meu. Então, eu tô sempre dentro da loja, sempre conversando com os clientes, sempre atenta às experiências. Então, gosto muito de trazer isso, que é uma coisa que eu gosto como cliente. Então, eu não tenho dúvidas que ali o meu cliente também vai gostar de ter experiências dentro de loja. Então, são o diferencial, né? O que o cliente vai encontrar dentro da Casa do Arroz. Então, temos diferenciação. Perfeito. E utilizo, sim, CRM. Então, já tive experiência de peguei os meus
10 melhores clientes de cerveja e levei para conhecer a fábrica da Ambev. E já tive os melhores clientes Nestlé, que conheceram em primeira mão o novo produto do Mucilon, que era um cliente Baby, né? Que era o biscoitinho. Então, a gente acaba fazendo, sim, muitos trabalhos em conjunto com a indústria, na parte de trade, utilizando CRM, utilizando dados e tendo esse olhar, essa escuta, né? Dentro de loja, dentro do Instagram. Que eu acho que rede social, né? No caso, Facebook, sim, Instagram, ele te dá essa proximidade e o cliente se sente, acho que, muito próximo. E rapidinho ele ali escreve, ou seja, o elogio, a crítica, e você... Tanto é que antes esse trabalho era feito terceirizado, de responder o WhatsApp, Instagram e Facebook, e eu trago para dentro da equipe. Falei, tem que ser a gente. Tem que ser o nosso time que tem que olhar com esse cuidado para o cliente. O nosso tom de voz. O nosso tom de voz, exatamente. Não adianta eu colocar um robô, não dá. Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí, ok, temos que utilizar realmente, mas vamos ali, vamos ter o nosso olhar cuidadoso, né? Que a gente sempre, que é uma premissa, que é um olhar aí, tá no DNA da Casa do Arroz, então vamos trazer isso para dentro do digital também? Esse é parte da estratégia do Omnichannel, né? De que a gente parece que não, mas o cliente tem que sentir que ele está falando com a Casa do Arroz, seja no telefone, presencialmente, pelo WhatsApp. Esse tom de voz, né? Esse cuidado na comunicação passa por todos esses canais. Isso é super importante, né? E a gente vê o sucesso. Né? A gente vê o cliente satisfeito, até o cliente que às vezes tem teve um atraso aqui na minha entrega, algo, né? E aí a gente já rapidamente consegue entender aonde, o porquê que aconteceu aquilo, já entra em contato, se explica. Eu acho que o cliente se sente satisfeito, se sente feliz com esse retorno. Sim. Então, acho que deixar muito tempo. Então, a gente está sempre ali muito atentos à rede social da Casa do Arroz, para que a gente consiga entender exatamente o que o cliente quer, né? E acho que eu gosto muito de ter esse contato, de estar ali com o cliente, seja no digital ou seja em loja. Agora, você que já interage com muitos varejos, né? Não só de supermercado, enfim, você tem viajado aí bastante para poder contar um pouco sobre a sua trajetória e conhecido pessoas. Eu queria que você falasse um pouco, porque... segundo o Fórum Econômico Global, ele disse que o futuro do trabalho, que não é daqui 50 anos, é já, vai passar por quantas pessoas precisam ser criativas, né? Nas áreas que você atua, mas quando você precisa ser curioso, aprender aquilo que você falou. Então, quero aprender, vai lá estudar, se dedica e tal. Mas a área que se relaciona com rede social, a área de marketing, a área que se relaciona com o cliente, eu acho que ela precisa ter um quê a mais de curiosidade. Ela ela tem um desafio todo dia de inovar, de fazer diferente, né? Isso para quem não vivencia ou quem não tem essa característica, é um desafio enorme. Sim. Né? Porque você faz a pitaia e dá certo, aí fala, mas qual é o próximo? Como que, né? É sempre assim, né? Sim. A gente sempre pensa e não é algo simples. Então, fiz todo esse contexto para dizer que dentro da área do cliente, eu entendo que a gente precisa ter pessoas criativas, pessoas inovadoras e tal. No seu caso, eu sei do seu time, né? E conheço, sei que você tem uma cabeça muito inovadora e sei também no seu time que tem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes não é o diretor de marketing, a diretora de marketing que tem essa característica, mas como que constrói isso? Porque eu acho que isso é parte importante dessa criatividade, dessa inovação. Isso precisa permear dentro dessa área. Faz sentido um pouco disso? Faz, total. Acho que o primeiro ponto dentro do meu time, assim, é entender a cultura da empresa. Então, é importante estar todo mundo, assim, alinhado com os valores, com a missão da empresa. E que eu gosto muito no meu time, porque eu tenho desde uma geração... Agora, 20 anos é geração Z... Não.
eu sou a geração... A gente é milênio e tem a prateada, tem os baby boom. Então, assim, eu tenho pessoas de várias gerações dentro de um time. Então, acho que isso é muito importante, porque cada uma vai trazer ali a sua visão, o seu olhar, mas tudo de acordo e alinhado com a cultura da empresa. Então, por que eu falo isso? Ontem mesmo eu estava falando em relação a vídeos de memes. Ok, tá tudo ótimo. A gente sabe que tem as trends. Sim. É um novo, né, digital. E as pessoas gostam, as pessoas consomem. Mas você tem que ter muito cuidado com o tipo de vídeo, com o que você está colocando ali na rede social, se está alinhado com a sua cultura, com seus valores. Então, eu falo isso porque já me perguntaram, eu não vejo você fazendo tanto meme, tanto... Falei, porque não é que a Cíntia não faça, mas eu acho que não está alinhado muito com os valores da Casa do Arroz. Então, a Casa do Arroz, a gente gosta de passar as informações, gosta de ser mais informativo, né? São as ofertas. Eu acho que tudo dentro de uma rede social, de um varejo supermercadista, você tem que ter muito cuidado e acho que você tem que colocar um pouquinho de cada coisa. Perfeito. Então, vai ter um pouquinho ali, né? Uma trend, igual eu fiz na época da Barbie, toda de rosa. Hi, Barbie! Hi, Ken! E aí... Enfim, eu acho que você tem que... Mas tem que estar alinhado. Cabe dentro? O que cabe dentro. E uma coisa que eu gosto, além de ter uma equipe que tem diversificada em relação a gerações, eu gosto também muito de sair. Então, a gente está sempre indo para as feiras, sempre visitando outros varejos, olhando o que está acontecendo. E é o que eu falo também, não só o varejo supermercadista. Às vezes, eu vou no shopping e vejo o que está acontecendo no shopping em relação a uma loja de roupa. E olha que legal o posicionamento, a maneira que expôs na vitrine. Então, será que a gente consegue aplicar aquilo dentro do supermercado, ali na gôndola? Então, é você tentar, eu acho que a ideia é estar sempre com a mente aberta para que você não fique só engessado em relação ao varejo alimentar. Então, Perfeito. só ali. Não, então eu olho tudo. Tudo. Experiência, em qualquer... Seja, né, aqui no Brasil ou quando eu tenho a oportunidade de estar fora. Eu sempre visito lojas... E sempre com esse olhar aberto e atento que está acontecendo para implementar de acordo com a nossa cultura e com os nossos valores. Perfeito. Super importante porque você não precisa fazer... Né, a nossa mãe já diz, você não é todo mundo, então você não precisa fazer tudo que todo mundo faz. Mas você também não precisa ser tão conservador de não fazer nada. O que faz sentido, né? Porque como você disse, é super importante. A gente tem uma marca... Né, de mais de 50 anos. A gente precisa entender o que ela carrega, o que ela traz. A gente não pode pôr tudo a perder, porque às vezes a trend, né? E tem trend de todo. Tem umas que são mais bobinhas, tem outras... Mas enfim, não é porque todo mundo tá fazendo que você tem que fazer. Eu fiz um post esses dias, porque daquela luta que teve entre dois lutadores, que deu né? Foi um problemaço no final, né? E eu fiquei pensando na marca que estava patrocinando e tal. E aí, de repente, vem o Burger King, junta os dois e fala, não, aqui você tem um hambúrguer que pega fogo. Eu achei genial, porque ele tem muito a ver com a marca. Total. Outras marcas talvez não fariam sentido. Então, não ficou forçado. Então, né, você pegar isso e falar, nossa, isso faz muito sentido com a gente, eu acho que isso é muito legal, né? Isso, é exatamente que... Se tem a ver com a sua marca, ok, tá tudo ótimo. E realmente cara, não ficou pesado. Não ficou pesado, trazendo de uma forma... Trouxe até uma leveza para um assunto que tava... Pesado. Exato. É isso. Então, eu acho que você tem que estar muito alinhado ali, sabendo exatamente e utilizar do que está acontecendo no momento. Hoje de manhã eu estava vendo que está tendo a COP e o prefeito de Londres, eu vi. Ele experimentou vários produtos. Então, assim, tem um produto ali específico que ele tá surfando a onda de que ele gostou do produto e tá tudo beleza. Então, assim, é você né, utilizar daquele momento.
mais se tá alinhado ali, porque realmente o outro produto que ele falou mal não vai utilizar. Eu vi hoje de manhã, fiquei refletindo. Há boatos de que ele experimentou quente, por isso que ele não gostou. Exatamente, eu vi. Porque, enfim, são gostos, né? Mas eu acho que foi forte, assim. Foi forte. Cíntia, você... Eu acho que, bom, agora quem escutou e conheceu, fala assim, tá, então ela era advogada, faz sentido, tal, a disciplina, tal. Mas agora, aí a gente vê como cresce, como brilha o olho, como você se encontrou, né? E eu acho que isso... as pessoas estão buscando um pouco isso na carreira, de como que eu me encontro, né? De qual que é o caminho. E eu arrisco dizer que você vai se encontrando todos os dias, né? Você vai buscando isso, né? Eu acho que tem esse olhar desse autoconhecimento que é super importante, porque você vai... E eu conheço, eu acho que... Não lembro qual foi o ano que a gente se encontrou, que a gente jantou e foi super interessante, porque a gente trocou várias ideias. 2022. Ou 2020... 2022. E o quanto de lá pra cá eu vejo essa busca, esse autoconhecimento para que você se sinta confortável e feliz com o que você tá fazendo. Eu acho que é super importante você falar disso, porque eu acho que muita gente vem me buscar para dizer, puxa, eu não tô feliz, acho que eu quero mudar. Todo mundo passa por isso, né? Mas queria que você contasse um pouco para você como que é. Porque muita gente pensa de tipo, trabalhar no negócio do marido, é fácil. Não é, né? É super desafiador. Então, conta um pouco sobre isso. Quando eu faço a transição... E aí a gente fala, não é só fazer o vídeo e tá ali postando em rede social, que eu começo a estruturar o marketing, a entender o que tá faltando aqui. Então, vamos estruturar o departamento. E ali eu me pego em muitas questões que não tinha nada a ver, assim, com o marketing, e sim com a Cíntia pessoa, de liderar. Quando eu trabalhei como advogada, era muito tranquilo, assim, não era uma coisa... Eu não liderava equipe, eu trabalhei em escritório, eu tinha um chefe, eu era liderada. Depois, no meu escritório, era muito tranquilo. Então, assim, não foi nada que eu tivesse uma grande equipe. Eu fazia reunião, entrava com o processo, fazia as audiências, tocava ali com o cliente, estava tudo certo. Então, quando eu me vejo montando uma equipe, liderando, por muitas vezes, e até hoje, claro que em muitas situações a gente tem medo, a gente tem o medo de arriscar. Será que vai dar certo? Será que eu estou agindo certo? Será que está de acordo com o meu pensamento? Então, estar também trabalhando na empresa da família, então tem a responsabilidade. E eu me comparava muito, embora não tinha nenhuma pressão em nada do Pablo, mas eu queria porque eu tenho ele como uma grande inspiração para mim, um super empresário, e vendo ele ali trabalhando, só que eu entendo ali que somos perfis diferentes. Então, quando eu entendo isso, que o Pablo tem um perfil de liderar e o meu perfil de liderar é diferente do dele, ali me dá uma paz, assim, interna, né? Porque eu queria ser igual ele e eu tava até meio que sofrendo porque eu não agia da maneira como que ele age, porque é muito natural dele e também, enfim, ele nasceu dentro do varejo, né? E agora, embora vivendo muito ali dentro da família, mas há pouco tempo, né? Então, vamos dizer aí, 5 anos, que parecem que são 10, 15, 20, Sim. Porque varejo é intenso. Eu olho para trás e falo, nossa, já... É 1 ano e 1 dia. Exatamente. Então, foi bem desafiador. E ali eu começo o meu processo de autoconhecimento. E é uma dica que eu dou para todas as pessoas: invista em autoconhecimento, invista em entender como você se comporta, entender o seu perfil, porque eu acho que isso vira a chave, muda, e realmente ali para mim foi muito bom entender, né? Eu falo, o processo de autoconhecimento é eterno, a gente está sempre, né, entendendo, vendo, poxa, mas eu estou agindo assim porque... E eu tenho esse desafio, né? Eu quero passar
acho que o que eu sempre tento passar tudo para minha equipe. Quando eu vou em eventos, eu sempre sento depois, me reúno com elas e passo tudo que eu vivenciei, todo o meu olhar, porque eu acho que o liderar é esse, se você deixar esse legado. Então, hoje eu estou aqui em São Paulo, mas está lá o meu time. Então, elas estão todas alinhadas e estão todas com esse olhar da Cíntia. E não é a Cíntia que dita tudo. Eu gosto sempre, porque esse meu jeito de liderar é um jeito de liderar participativo. Então, não importa. Eu sempre trago. O que vocês acham? Olha, eu estou pensando assim. E aí vem, quando eu falo de ter essas várias gerações dentro de um time, cada uma vem com o seu olhar. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu acho que eu lidero, o meu jeito de liderar é um jeito muito participativo. Né? Então, eu gosto muito de estar trazendo o time ali junto comigo. E é muito importante, né? Você se conhecer para você ajudar o outro, para você passar... para eu conseguir colocar o marketing, as minhas ideias, o meu conhecimento em prática. Perfeito. Isso que a Cíntia está falando é super importante e a gente conversa super, tem essa abertura para poder falar sobre, de que às vezes a gente... A importância do autoconhecimento faz muita diferença para você entender o que você é, o que você não é, né? Parar ou de deixar de fazer comparativos, você se inspira em outras pessoas, mas aquela pessoa construiu a carreira dela do jeito dela, da forma dela. Então, como eu quero também construir a minha me inspirando, né? E não comparando, porque isso cria uma pressão muito grande, porque ao passo de que eu quero ser igual àquela pessoa, eu não ajo igual ela, né? Então, foi o que ela trouxe o exemplo do Pablo. Eu admiro ele, mas ele construiu a história dele, né? E o Pablo vem de uma história dentro de uma área comercial que é muito complexa, né? Então, ele desenvolveu habilidades lá para a área onde ele sonhou estar. Então, é como a gente se inspira e não se compara. Exatamente. Né? Acho que a gente vem... Importantíssimo. Eu acho que... Exatamente, de não se comparar, e eu acho que, principalmente em marketing, trade, é a autenticidade. Isso. Então, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito. Então, não adianta você tentar copiar, você pode se inspirar. Mas se você for tentar copiar, às vezes não vai se enquadrar naquele seu negócio. Então, é muito importante. Então, assim, eu tenho grandes inspirações. Você é uma grande inspiração para mim. A Bruna sabe disso, o quanto que Bruna, Vanessa, Renata, tantas mulheres maravilhosas que nessa fase, né, nessa transição, eu conheci e que me inspiram, que me ajudam e me trazem consciência, né? Então, a gente tem o nosso grupo Elas, maravilhoso. Sim. Que é um grupo que eu amo e o quanto que foi transformador, e se eu olhar para trás, de participar de eventos, que a gente não só fala sobre varejo, sobre números, enfim, a gente traz também esse olhar da pessoa, porque pra gente, né, olhar para dentro, para liderar o outro, para levar para o nosso negócio. Então, quanto que isso é importante? Então, é isso. Acho que a autenticidade é a palavra de hoje, do momento, isso. E para a vida. Perfeito. E me conta um pouco como você vê seu futuro. Seja, eu não sei nem se a gente separa pessoal do profissional, mas me conta o que a Cíntia espera do futuro, planeja, como que é isso um pouco dentro da sua cabeça? Eu tenho até dificuldade, eu falo em rede social, que hoje em dia tudo é o nicho do marketing digital, nicho do trade, nicho... Falei, gente, eu sou tudo! Eu não consigo. Eu não quero ficar numa caixinha. Não, vou só postar marketing digital, só dicas de marketing, só dicas de... Cara, eu acho isso super importante você estar falando. Porque eu tenho vontade de falar de um monte de coisa. Eu falo, mas será que a pessoa vai entender porque eu tô falando sobre isso? Porque vem uma ideia, eu falo, eu queria... Aí você tem que contextualizar pra pessoa entender o que você tá falando. Porque a gente não quer ter caixinhas, né? Exatamente. A vida já tem muita... Nossa, já tem muita regra. Então, vamos. Isso. A rede social tá ali, eu acho que é isso, pra a gente se inspirar, isso é maravilhoso, se informar, se inspirar, rir. Tem tantas coisas ali na rede social. Eu falei, mas não quero ser, nossa, super profissional, só posto profissional, porque a minha essência
começou lá de trás, como influenciadora, das pessoas gostando, de olhando meu dia a dia. Claro que às vezes, assim, é até difícil e cansativo essa questão de algoritmo, tem que postar todo dia, tem que postar não sei quantos posts. Não estou falando que isso, né, dê certo ou dê errado. Sim. Mas eu acho que tem que estar alinhado com o seu jeito, com a sua estratégia até. Sim. Monte a sua estratégia. Que faz sentido para você. Que faz sentido para você. Porque senão você se coloca numa cobrança, e eu tô falando assim porque eu já estive também nesse lugar, tem que fazer tantos posts, não sei o quê, e eu tava ansiosa, porque eu não tava conseguindo cumprir, porque tem outras demandas, tem casa, tem marido, tem filho, enfim. Então, eu acho que a gente tem que estar, assim, muito tranquila e falando. Até me perdi da pergunta. Não, mas tá ótimo, porque... outro. Não, mas eu acho que é super importante você estar falando sobre... Você precisa usar as ferramentas a seu favor, mas não virar escravo. Exatamente. Né? Tem que postar às 6. Amigo, não dá, porque meus filhos saem 6 horas da escola. Não dá, você tem que ligar pro Instagram e dizer que tem que mudar esse algoritmo aí. E assim, claro que é legal. Você pode deixar o conteúdo gravado, programado, tudo. Mas tem essa essência. Claro que a gente gosta de ver o que está acontecendo ali no dia a dia, na hora. Exato. Então tem isso. A gente não pode deixar perder isso por conta de algoritmo. Não, mas minha pergunta foi um pouco sobre o futuro. O futuro, lembrei. É isso. Marketing, a pessoa... Ela vai. Eu falo, tem hora que eu tenho que... Cíntia, vamos 1, 2, lá. 3. 1, 2, 3, porque a mente fica super acelerada. Enfim, é isso. Assim, tem a Cíntia profissional, então tem muitas pessoas que me convidam para falar, enfim, palestras. E aí agora realmente tenho, né, já participei de muitas feiras, Minas, Rio, São Paulo. Tô indo agora, semana que vem estarei na Paraíba. Que então, legal. assim, contando, levando um pouco aí desse lado da Cíntia influenciadora, dos cases da Casa do Arroz, como eu tenho, né, como estou conduzindo aí toda essa jornada. E tenho sim, planos de curso, né? Lá na frente a gente pensa em estruturar algo no sentido de ajudar outros mercados. São projetos que estão no radar, mas ainda alguns já tem agora. Então, parte de trade, tô junto com uma empresa que realmente está me dando um suporte da gente, junto com outros embaixadores de trade no Brasil. Então, a gente vai lançar aí um curso em breve. E tem aí a ideia da Cíntia, que tem muitas pessoas. E aí, não falo também só no varejo alimentar. Em Barra do Piraí mesmo, tem pessoas, empreendedoras, que falam: poxa, dá um curso de marketing digital, como que de influenciadora. Já falei isso pra ela. Já falei pra ela. E aí, assim, eu tô tentando encaixar na minha rotina, né? Mas eu acho que é uma ideia, sim. Tá no radar. Eu acho que... Eu quero deixar registrado aqui, porque eu sempre falo isso pra ela. Ouvir a Cíntia, ela é assim no dia a dia, tá, gente? Tomando café, ela é assim. Depois do suco verde. Mas eu acho que tem um lance de quanto você inspira quando você tá falando, né? Porque tem gente que comunica, né? Tem várias formas de comunicar. Você é muito inspiradora na forma como você fala. Mas eu acho que vem a teoria com a prática. Né? Porque no meio de tantos cursos, de tantas coisas que a gente vê vendendo e que tem as suas teorias, faz sentido, mas quando você vê isso acontecendo na prática, e não é que a pessoa vai te ouvir para fazer igual, né? Mas como que ela tira de isso faz sentido, porque, né? Porque às vezes ela vende joias, ela vende outras coisas. Como que ela busca essa inspiração, né? E despertar não é só esse olhar de como se comunicar, mas de olhar o bastidor, olhar a operação. Eu acho que você se completa muito nisso. Total. Então eu acho que você tem muito a inspirar outras empreendedoras, outras empresárias, né? Ou até próprios empresários que queiram fazer. Eu acho que você tem muito a desenvolver nesse caminho aí. Quem sabe? Quem sabe? Em breve. 2026 está logo ali. Não é? Vão projetos para o novo ano aí. Agora, eu queria que a gente falou, você falou lá no início, comentou, mas eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar de mãe,
né? Porque no meio de tudo isso tem o Arthur, que é um menino super especial. O Arthur tem uma inteligência realmente, né, diferente, né? Muito interessado. Acho que o aniversário que ele fez foi sobre... Japão e Roma Antiga. E eu falei... Eu escrevi pra ele, falei, deixa eu só entender. O aniversário foi sobre a Roma Antiga, isso? Foi sobre... Aí ele foi de cavaleiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como esse olhar, esse dia a dia, né, essa relação que vocês construíram, porque quando chega o Arthur, né, tem uma construção ali do Pablo com a Cíntia, o Arthur, né? Então, conta um pouco sobre essa relação. E tô perguntando porque ela também conta muito sobre o Arthur na rede social, né? Quando ela vai viajar, ele é o influenciador. Exatamente, ele adora, eu falo, o poder da ambiência, né? Então, ele tá ali inserido no varejo e na rede social. Essa geração, naturalmente, já é uma geração tecnológica, uma geração que ama YouTube. Então, ele gosta e ele me pede, mãe, posso gravar? Então, se eu tô gravando em casa algum vídeo, posso participar? Ele quer participar. Então, em nenhum momento Arthur, vem cá, vem fazer o vídeo. Não, é parte dele. Então, ele tem essa curiosidade, é um menino super curioso, então gosta quando a gente viaja. Você vê que ele escolhe os países, assim, quando a gente foi, quero conhecer a Itália, porque ele se interessa muito por história. Quero conhecer a Alemanha, porque ele estava numa fase no início do ano de muita guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. Ele queria entender e foi muito importante. Falei, por que não, né? Graças a Deus a gente pode proporcionar essa experiência. Então, a gente está sempre ali passeando com ele, tendo essa vivência e ele aprende ali, né? Vê na prática, né? O que aconteceu, visita os museus. Estimula então, assim, essa curiosidade, né? E é muito legal, porque é muito natural dele. Então, falei, se eu posso estimular, por que não? E eu que aprendo muito com ele. Eu acho que a maternidade, como eu falei, veio essa força, me trouxe essa nova Cíntia. Então, todos os dias eu aprendo com ele, um menino que é amoroso, maravilhoso, um filho amado, e o quanto que ele nos ensina. Então, acho que basicamente é isso. Eu que aprendo com ele. E o Pablo também. Então, né, os desafios, claro que maternidade, paternidade não é simples, é uma grande responsabilidade. Então, eu me dedico muito. Então, quando eu falo essa questão de projetos para 2026, é porque o grande projeto, talvez, da minha vida, primeiro, é a educação do Arthur. Então, eu vou tentando, claro, profissional, encaixar tudo ali, me organizar, mas eu priorizo estar com ele, ter essas viagens, estar no dia a dia. Então, se eu não tô, tá o Pablo com ele. A gente vai encaixando. As coisas não é nada... Porque tem pessoas que falam assim, não é a hora de ter filho. Eu acho que tudo vem no tempo certo, mas tudo se ajeita também. Então, acho que quando a gente está com boa vontade, né, com amor, no amor ali pela educação, pelo que a gente faz, isso tudo flui. A gente é repetitiva quando é mãe, né? Porque a gente fala... Não tem quando você é mãe, você fala assim... não, se você não quiser ter filho, tá tudo bem. Porque a gente gosta de dizer que você aprendeu o que é o amor de verdade quando você tem filhos, né? Total. E eu sempre digo que eu e o André, a gente se tornou adulto de verdade quando a gente se tornou pai e mãe, porque a gente tem uma responsabilidade sobre ser o exemplo. Né? Porque às vezes você erra, faz uma coisa, mas passou, alguém viu, tal. Mas quando existe filhos, o seu compromisso, né, de ser o exemplo, né, isso realmente traz uma responsabilidade, mas é a melhor coisa do mundo, né? Não tem como. E eu amo, porque eu vejo o quanto que quando a gente vê que tá indo no caminho certo, né? O jeito de tratar, as vivências, tudo. Eu falo, gente, que bom. Que Deus me dê sempre muita saúde, sabedoria para ensinar, para colocar, né, para que seja um adulto aí consciente, enfim, que eu acho que a gente está precisando muito disso, né? Sim. Então,
A gente tem que ter muito Com cuidado. valores. Eu, que sou da área de marketing e rede social, acabo olhando muitas vídeos curtinhos, que é uma geração que está muito intensa nisso, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, converso muito. Acho que a base lá de casa é o diálogo. Então, a gente conversa muito, explico muito. Ele que está com 9 anos agora, explico tudo o que está acontecendo dentro, né, da maturidade dele, mas a gente sempre coloca tudo e conversa muito. E o que eu acho muito legal dele é porque ele vai com a gente para a loja. E, então, ele gosta de trabalhar. Ele já foi repositor, ele já foi embalador. Então, pouco tempo, assim, mas é uma Vende os produtos para os amigos no supermercado, na escola. Mesmo. E, assim, você vê que isso já é desde novinho. Que ele tinha, acho que 6 anos, ele levou o encarte para a escola. E aí, a professora estava dando uma aula. Tem essa história, né? Que ele levou o folheto. Ele levou o folheto e assim, o que você faz? Eu trabalho na Casa do Arroz. Você trabalha? Eu faço encarte. Então, ele achava que ele, olhando ali o que tá barato, o que tá caro, ele olhava pelo número, né? 99 centavos, ok. R$10 tá caro. Tá caro. Muito então, legal. Assim, mas é muito legal ter essa vivência. Então, ele já tá inserido ali naquele ambiente. Vamos ver. Quem sabe aí no futuro um empresário aí, mais um empresário do ramo, continuando dando prosseguimento aí no negócio, na empresa da família. E eu vou ficar muito feliz se ele né, seguir. Mas também eu acho que é isso, a gente tem que ser feliz, tem que fazer o que gosta. Então, se ele chegar e falar, mãe, não é isso, eu acho que tá tudo certo. Você tem que fazer o que você gosta, porque aí você vai fazer bem feito. Perfeito. Só para fazer um parênteses, você falou sobre, a gente tem a oportunidade de viajar e super legal essa conexão de que o que ele tá aprendendo, né, e como que a gente pode demonstrar isso. E me veio, eu não sei por que me veio na cabeça, mas acho que se veio é para eu falar. Uma viagem que eu fiz para o México, eu visitei o Museu da Antropologia, que é incrível. E me chamou muito a atenção, Cíntia, a quantidade de pais com filhos lá. Não era excursão da escola, era o pai e o filho que iam lá e eles estudavam sobre. Né? Então, quanta oportunidade que a gente tem de museus para visitar e que, de repente, tem a história para contar daquilo que o filho está aprendendo, e isso na prática, né, pode tangibilizar. Claro. Né? Aqui em São Paulo, então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com o Arthur aqui, Museu da Língua Portuguesa, Museu qual que é o da... Tem a Pinacoteca. Tem um da USP, que é de animais. Isso, gente, é sensacional. Tem assim... O Instituto Butantan, são super legal. tantos. Que aí a gente sempre dá uma olhada, assim, o que a gente... Um museu, uma atividade... E é muito importante. E a gente não tem tanto esse hábito. Isso. E eu sei porque aí eu posto e as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que tinha isso em São Paulo. Nossa, que legal! Então, assim, como que a gente faz pouco isso? Até dentro do Rio de Janeiro mesmo, eu falo. Tem museu, acho que é da Marinha, um que nós fomos. E assim, falei, gente, o que é dentro de um submarino. Sim. Muito legal. Cara, a gente às vezes não tem esse hábito. O Museu da Manhã é incrível, o né? Museu da Manhã é lindo, maravilhoso. É um museu que não dá para você ir um dia. Você tem que ir várias vezes, porque ele é grande, tem muitos pontos para você parar, olhar, ler, interpretar. Então, assim, quando você tá com a criança, então tem isso. E é isso, a gente acaba, muitas das vezes, não explorando aqui, né? E é isso, quando a gente tá fora, mas às vezes é cultura. Isso, E é isso que eu quero trazer. No México, talvez, é uma cultura dos pais lá, e a gente vê muito isso lá fora mesmo. Europa, Museu da Primeira, Segunda Guerra, Museu em Amsterdã, enfim. Tantos museus e você vê muitas famílias ali vivendo essa parte cultural. Isso. Então, acho que falta um pouco isso, a gente resgatar, estimular, né? Muito bom, muito bom. Eu ia falar, amiga. Amiga, eu sempre faço uma pergunta que, para quem vem aqui, que eu gosto muito de ouvir as interpretações ou olhar para onde vai. Que se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conhecer, para você reencontrar, para você contar algo, 10 minutos, quem que você escolheria para estar? Gente, até me emociona. Porque eu acho que seria Deus. Eu venho recebendo tantas coisas boas na minha vida, assim...
e que eu não tenho dúvidas que é a mão de Deus, sabe? Das pessoas, de tudo da minha vida. Então, acho que se eu tivesse, eu gostaria muito de estar de frente, conversar. São tantos ensinamentos que eu hoje em dia tô muito... Eu sempre estudei em escola católica. Eu também. A minha escola é medianeira, então a minha vida toda, a minha trajetória, muito tem a religião, né, envolvida. E o quanto que isso realmente tem a ver com o meu jeito de ser. E eu sempre, independente, porque eu sei que tem pessoas que às vezes vão para a religião porque estão passando por um problema, enfim, né, tem ali a fé como auxílio, mas eu sempre fui muito grata. Eu acho que por isso que as coisas vão acontecendo na minha vida de uma forma muito natural, assim, sem, não que eu não peça, né, mas eu sou muito grata. Então, acho que se eu tivesse a oportunidade, acho que seria Deus, assim, meu Deus, né? Vamos trocar uma ideia aqui? Bem, Cíntia, vamos conversar aqui, porque eu falo... E às vezes eu fico vendo, e aí a questão de comparação, às vezes eu olho, nossa, tem pessoas que têm o dom da palavra, de rezar, de orar. Eu falo, eu queria ser assim, mas não, é tudo, gente, tudo vem de dentro do coração. Fale com o seu coração, com a sua, com o seu jeito de ser, ele vai te ouvir. Então, assim, converse. Então, acho que lindo. Pra vida profissional, pra vida familiar, pra vida... É Deus. Acho que a gente tem que ter esse suporte, né, que nos sustenta aí no dia a dia, e ele é o caminho. Muito bom. Tenho certeza que ele olha e conversa com você sempre. Eu acho que você tem... Acho que a gente vem... E ontem, especialmente, a gente viveu cenários ou viveu, né, a oportunidade de entender o quanto somos privilegiados, e privilégios, ele pode ser diversos, mas seja por saúde, seja por recursos financeiros, mas a gente tem uma vida privilegiada, mas não é que isso a gente, ao mesmo tempo, busca, e eu vejo você buscando ser melhor, né, fazer o bem, trazer alegria, né? Então, eu vejo isso muito forte em você, e eu tenho certeza que isso volta de uma forma muito positiva para você. Então, eu acho que se ele encontrasse com você, ele ia falar muito bem, minha filha. Eu tenho muito orgulho de você. Que bom! Eu tento, né? Assim, não sou perfeita, tenho as minhas vulnerabilidades, tenho meus medos, minhas inseguranças, enfim... Que a gente é isso, autoconhecimento, importante, entender, lidar, mas sempre estar em busca do bem, ser honesta, trilhar ali o caminho. Acho que não tem segredo do sucesso. Acho que é você fazer as coisas, tudo que você se propõe a fazer na sua vida com coração, com honestidade, com amor. Então, acho que quando você faz com esses temperos, né, com essas pitadas, eu acho que não tem... O sucesso, ele vem. E tem uma frase até que eu ouvi essa semana de uma jornalista que eu adoro muito lá do Rio, que é a Silvana Ramiro, que ela fala... Deus, quando Ele quer, você não precisa estar em comprar cursos, enfim, coisas para você estar inserido em algum lugar. Porque quando Ele quer, Ele te coloca, Ele sopra o seu nome. E eu não tenho dúvidas disso, tipo, da nossa... Eu falo, gente, eu sou lá do interior do Rio, Barra do Piraí, não é olhando com um olhar de crença, assim, mas é um olhar de, tipo, olha... Quantas pessoas eu me conectei aqui em São Paulo, né? Você, Bruna, Vanessa, enfim, tantas amigas que eu fiz no Elas, Pri, enfim, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná. Quantas conexões que eu nunca imaginava, e eu não tenho dúvida, por isso que eu falo, é a mão de Deus, tem um propósito aí. Então, quando Ele quer... Ele sopra o seu nome e você vai... Se é o propósito dele para sua vida, tem certeza que vai dar certo. Você tem que fazer a sua parte. Não esqueça. Não posso, não é só, né, entregar. Mas eu faço muito, é isso. Muito bom. Disciplina, estudo, me dedico.
E tudo com muito amor no que eu faço. Que delícia te ouvir. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Eu falei pra André que eu escolhi essa camiseta porque eu gosto muito dela e representa muito o quanto algumas mulheres são importantes pra mim e o quanto essa relação feminina precisa ser importante. Então, eu queria te agradecer pela sua escuta, pela sua energia. Sempre muito bom estar com você. Você contagia, a gente sai feliz. Você fala, nossa, onde que eu vou? Eu quero fazer alguma coisa que a gente sai feliz daqui. Então, eu queria realmente simbolizar o quanto você faz parte, assim, do meu coração, do quanto você nos inspira. E quanto é importante essa troca da gente construir junto. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por vir aqui contar um pouco dessa história. Eu desejo sempre o melhor, que você prospere, que você possa contar e dividir e inspirar muitas outras pessoas. Sou muito admiradora da sua família. Eu nunca vou esquecer o dia que vocês me receberam lá e foi um dia super especial que eu tive a oportunidade de estar com você. Espero que a gente possa fazer outras vezes. Então é isso, eu espero que tenha sido inspirador para quem assistiu e que você também tenha se sentido bem, que tenha sido legal para você estar aqui conosco. Maravilhoso. Se deixasse, a gente fica mais 1 hora, 2 horas aqui, porque o papo é interminável. E é muito bom mesmo. Uma honra, muito honrada de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Sou fã, já falei, sou fã aqui do podcast. E que alegria ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da minha história e que se inspirar, né? Que bom, que é assim que como eu também olho para outras histórias e me inspiro com outras mulheres, com tantas mulheres maravilhosas. Mulheres e homens, enfim, tantas pessoas que nos acrescentam, né? Isso. Então, se eu também puder acrescentar na vida de alguém, eu acho que eu vou ficar muito feliz. E é isso, obrigada. Amei. Então a gente finaliza o episódio de hoje. A gente passa aqui por histórias, a gente se emociona e faz parte. Acho que isso faz parte da nossa vida, da nossa vulnerabilidade. Mas foi uma emoção muito de alegria e de compartilhar aqui aprendizados. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, né, essas histórias. Compartilhem sobre a Cíntia, porque eu tenho certeza que vai ser especial para quem assistir. Muito obrigada e até a próxima. Até. Beijo.